Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você esteja vendo esse vídeo. Está começando a nossa última aula de matemática com o professor Márcio Lima para a turma do nono ano. Pois é, galerinha, estamos encerrando nosso período letivo, né? Nossa última aula de matemática está começando, né? E como vocês já receberam a prova, né? Acredito que já receberam, certo? Eu já vou explicar, corrigir essas situações aqui com base na explicação para a prova, ok? Então vamos lá, sem mais enrolação, pessoal, nós vamos corrigir, né, a nossa atividade, que se eu não me engano foi sobre a lei dos senos e a lei dos cossenos, que era na página, deixa eu analisar aqui, razões trigonométricas, não era essa página aqui, pronto. Lei do seno e lei do cosseno foi na página 54 e 55. Pedi para que cada um para que vocês respondessem as questões 1, 2 e 3 da página 55 e a questão 6, 7 e 8 da página 57. Então, sem mais enrolação, vamos lá corrigir. Vai entrar em cena aqui, pessoal, meu caderninho, certo? Com a malha quadriculada, para a gente poder corrigir aqui, ok? Então vamos lá, pessoal. Primeira questão diz o seguinte: determine o valor de x. Deixa eu só procurar a régua aqui. Achei. Vamos lá. Determine o valor de x no triângulo ao lado, sabendo que A equivale a 30 graus, né? Então, vou desenhar aqui rapidinho aqui o triângulo, só para ilustrar, certo? Vou colocar aqui primeira questão. Ok? E um triângulo é mais ou menos assim, eu acredito que seja. Aqui. Aí. Aqui assim. Então vamos lá. Tá aqui, né? Tem um triângulo ABC, certo? Aqui ele dá um ângulo de 45 graus. Aqui ele dá 15 graus, ou 15 centímetros, e aqui ele dá X. Aí ele afirma que o ângulo A é 30 graus. Beleza. Pessoal, prestem atenção, porque é o que vai cair na prova, e vocês devem estar imaginando o seguinte, né? Então vamos lá. Perceba aqui nessa figura que aqui é um triângulo qualquer. A gente estava trabalhando a lei dos senos e a lei do cosseno, não é isso? Então, perceba aqui o seguinte. Eu avisei para vocês que quando a questão lhe indicar mostrar para vocês mais ângulos do que lado, então vocês vão aplicar a lei dos senos. Se por acaso a questão lhe mostrar mais lados do que mostrar ângulos, então vocês vão aplicar o cosseno. Perceba que aqui, ó, ele me dá aqui dois ângulos e um lado. Então, ele me deu mais ângulos. Então, se ele me deu mais ângulos, eu vou aplicar a lei dos senos, certo? Vou colocar aqui, ó, lei dos senos, ok? E o que é que diz a lei dos senos? A lei dos senos é o seguinte, né? A lei dos senos, ele afirma assim, ó, que se eu pegar o lado A e colocar sobre o seno do ângulo A, eu tenho uma proporção, certo? Que vai ser igual ao lado B sobre o seno de B, certo? Da mesma forma que se eu pegar o lado C e colocar sobre o seno de C, do ângulo C, ok? Então essa é a lei dos senos, certo? Então, como é que a gente vai calcular aqui? Bom, perceba que ele deu aqui esse lado A, certo? Lembrando que o lado A, ele é oposto ao ângulo A. E me deu o lado C, né? Que é oposto ao ângulo C. Então, o que é que vai ficar aqui? Vai ficar da seguinte forma. Lembrando que você deve estar imaginando aqui, professor, eu não sei fazer regra de 3 dessa forma aqui, com 3 igualdades. A gente não vai pegar com 3 igualdades. A gente vai pegar 2 a 2, certo? Como aqui eu tenho indicado o lado A e o lado C, o ângulo A e o ângulo C, então vou pegar esse e esse, ok? Então vai ficar assim, ó. O lado A, ou seja, 15 sobre o seno de A. Aí quem é o seno de 30? Perceba, pessoal, que a questão ele não dá o
o seno de 30 e nem o seno de 45. Por quê? Porque vocês já devem estar em mente, com ele na cabeça aí, pessoal, a questão da tabela dos ângulos notáveis, né? E quem são os ângulos notáveis? Vamos relembrar? Os ângulos notáveis são os ângulos de 30, 45 e 60 graus, certo? E aí eu tenho que calcular, eu tenho que saber o seno, o cosseno e a tangente, certo? O que é que eu sei sobre o seno de 30 graus? O seno de 30 graus é 1 sobre 2. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. O seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Lembra que eu copiei a musiquinha, né, ó? 1, 2, 3, aí eu faço aqui, né, ó? Raiz de 3, o cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Eu vou cantar a musiquinha no final, só para vocês poderem ver, viu? Aqui eu tenho raiz de 2 sobre 2, 1 sobre 2. Aí vem, eu tenho aqui raiz de 3 sobre 3, 1, e aqui eu tenho raiz de 3, certo? Aí o que é que diz a musiquinha, né? É porque eu mudei aqui a posição, viu, pessoal? Na posição eu colocava seno, cosseno e tangente, 30, 60, ou 30, 45, 60, não era isso? Só que aqui eu troquei a posição. Então o que é que vai acontecer? Vai ficar assim, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 2 e no 3 também. A tangente é diferente, veja só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então é assim, certo? É só vocês lembrarem aí, ok? Da musiquinha que vocês já sabem aqui mais ou menos como é que vai ficar a situação. Beleza? Então vamos lá. Então eu tenho 15 sobre o seno de A. Quem é o seno de A? Quem é o A, né? No caso, eu vou ter que calcular aqui, ó, o seno de 30 graus, ok? E vou igualar aqui com o lado C, que é x, sobre, né, o seno de 45 graus. Para facilitar, pessoal, a gente vai fazer aqui o seguinte, ó. Seno de 45 graus. Certo? Eu iria fazer aqui um esquema, mas eu acho que não vai dar certo. Então vamos para a prática mesmo, certo? Então vamos lá. Vamos substituir aqui cada coisa. O seno de 30 e o seno de 45, certo? Então eu vou colocar aqui, ó, 15 sobre... Quem é o seno de 30? O seno de 30 é 1 sobre 2. Então aqui vai ficar, ó, 1 sobre 2, ok? E do outro lado eu tenho x sobre... O que é que tem aqui? Seno de 45. Quem é o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Então vou colocar aqui, ó, raiz de 2 sobre 2, ok? Fazendo aqui a regra de 3, pessoal, eu posso fazer aqui já de forma direta, ok? A regra de 3, eu posso multiplicar 15 vezes, ou começando pelo x, não é isso? Começando pelo x, eu posso fazer aqui, ó, x vezes 1 sobre 2. Lembrando que eu tenho número inteiro por fração, multiplico o de cima e repete de baixo. Então eu vou multiplicar 1 vezes x, eu tenho 1x. Ou seja, eu vou ter aqui, ó, 1 sobre 2, certo? E agora o que é que eu vou ter aqui, ó? Aqui eu tenho 15 vezes raiz de 2 sobre 2. Eu só multiplico o de cima pelo de cima aqui, certo? Então vai ficar, ó, 15 raiz de 2. Então vai ficar aqui, ó, igual a 15 raiz de 2. Tudo isso sobre 2, certo? Aí o que é que eu vou fazer agora, ó? Esse 2 tá dividindo. O que é que eu faço? Eu passo multiplicando, ok? Então vai ficar, ó, x é igual, ó. Quando eu for multiplicar aqui, pessoal, passar esse 2 multiplicando, eu só vou multiplicar aqui em cima. Lembrando que eu vou multiplicar, no caso aqui, o 15. Então eu vou fazer 15 vezes 2, vai me dar 30, certo? Então eu tenho 30 raiz de 2 sobre 2. Mas aí eu posso simplificar, né? Eu posso dividir aqui, ó, 30 para 2. Então o que é que eu tenho? Eu tenho aqui, ó, x é igual a 30 dividido para 2 dá 15. Então eu tenho 15 raiz de 2. Pessoal, de uma maneira mais rápida, sim, lembrando que aqui é centímetros, viu? De
De uma maneira mais rápida, o que é que eu poderia fazer? Ó? Eu poderia cancelar esse 2 com esse 2. E aí me daria a resposta direta. 15 raiz de 2 centímetros, ok? Então essa foi a nossa primeira questão, certo? Então, pessoal, é isso que vai ocorrer, ok? Quando vocês forem fazer aqui, vai ter uma questão sobre a lei dos sênios, e você sabe, trigonometria, pessoal, nada mais é do que a regra de 3, né? Vocês vão trabalhar muito regra de 3 aqui na trigonometria. Lembrando que a prova é sobre lei dos seno, lei do cosseno e sobre os ângulos notáveis, certo? Então vocês podem ver aí, ok? Então vamos lá, pessoal. Segunda questão, certo? Segunda questão vai ter uma questão quase que parecida, mas não é igual a essa daqui não, certo? Só que vai ser trabalhado com os ângulos notáveis, se eu não me engano. Diz assim, ó. Um homem construiu em seu terreno um poço para a retirada de água. Do poço até sua casa, ele percorre 13 metros, certo? Girando o corpo a um ângulo de 60 graus, ele anda em direção à beira de um rio. Chegando lá, ele gira um ângulo de 60 graus, ficando de frente para o poço. Qual é a distância entre o poço e a beira do rio? Então, vamos analisar aqui, pessoal. Eu vou colocar aqui 3 pontos, certo? Eu vou colocar o primeiro ponto, certo? Que é de onde ele parte, né? Ele aqui parte do poço. Então, eu vou colocar aqui, pessoal, o ponto P, que é o poço. Ok? Se ele gira aqui, pessoal, a um ângulo de 30 graus, certo? Ele está aqui, gira 30 graus, então eu vou colocar mais ou menos aqui, certo? Aqui vai ser mais ou menos aqui a casa dele, ok? Que é, cadê? Até a sua casa, percorre 13 metros. Então, aqui é a casa, ok? O que é que diz aqui? Daqui pra cá, certo? Daqui pra cá ele percorre 13 metros, ok? E aí ele diz aqui o seguinte, né? Chegando na casa ele faz um giro de 60 graus, certo? Então vou colocar mais ou menos pra cá. E aí, ficando de frente para... cadê? Chegando lá... Ele percorre aqui 30 graus, no caso aqui, ó. 30 graus, né? Ele vai do poço até a casa dele. Chegando na casa dele, ele vira 30 graus. E aí ele fica de frente para o... Fica de frente em direção à beira do rio, né? Ah, certo. Então aqui vai ser a beira do rio, ok? Vou colocar aqui, letra B, beira do rio, certo? E aí quando ele chega na beira do rio, ele faz um giro aqui de 60 graus, certo? Ó, 60 graus e fica de frente para o poço, ok? Então, pessoal, o que é que vocês podem fazer? Quando a questão lhe dá só o texto, o que é que vocês podem fazer? Vocês podem fazer o rabisco, o desenho, certo? Porque aí fica melhor, ok? Fica melhor de vocês poderem entender. Aí o que é que ele diz aí? Qual é a distância entre o poço e a beira do rio? Ou seja, essa distância aqui, certo? Então, pessoal, quando vocês forem fazer esse tipo de situação, vocês podem estar desenhando, ok? Vocês podem estar desenhando, que fica até mais fácil de entender aí a questão, certo? Eu poderia aqui, pessoal, fazer o seguinte. Eu poderia aplicar a situação do triângulo retângulo, certo? Utilizando aí seno ou cosseno ou tangente dos ângulos notáveis. Por quê? Professor, como é que você pode afirmar que isso aqui é um triângulo retângulo? Eu posso afirmar de acordo com os ângulos. Por quê? Esses dois ângulos aqui, a soma dele dá igual a quantos graus? Dá igual a 90 graus. De 90 para chegar em 180, resta quantos graus? De 90 para 180, faltam 90 graus. Então, o terceiro ângulo é de 90 graus. Então, o triângulo que tem um ângulo igual a 90 graus é o triângulo retângulo. Então, eu poderia aplicar aqui os teoremas do triângulo retângulo. Mas, vamos continuar. Certo? Então, vamos lá, pessoal. O que é que nós vamos ter aqui? Beleza, então vamos lá. Nós vamos ter aqui o seguinte, pessoal. A gente vai calcular o valor de x. Então, perceba que aqui a imagem me deu mais ângulos, né? 2 ângulos e me deu um lado. Então, vou utilizar a lei dos senos, certo?
Então, o que é que vai acontecer, ó? Eu vou colocar aqui x sobre, ó, x sobre o seno de 30, certo? Ó, x sobre o seno de 30 vai ser igual a 13 sobre o seno de 60. Sobre o seno de 60. Ok? Aí vamos lá, pessoal. Substituindo aqui cada informação, eu vou ter x sobre seno de 30 graus, pessoal. Seno de 30 graus é 1 sobre 2. Ok? E o seno de 60 graus, então aqui eu vou ter 13 sobre raiz de 3 sobre 2. Ok? Eu vou ter isso. Se a gente fizer aqui nossa multiplicação, fazendo esse vezes esse, eu vou multiplicar x vezes o número aqui que somente que está em cima. Então, eu vou ter aqui, pessoal, x raiz de 3 sobre 2 é igual a... Se eu for multiplicar aqui, ó, esse por esse, eu vou multiplicar 13 vezes 1, certo? Eu vou trabalhar aqui somente com o número de cima. Então, eu vou ter aqui, ó, 13 sobre 2, ok? O que é que eu posso fazer? Parecido com essa situação aqui, eu vou simplificar aqui esse com esse, certo? Eu vou tirar da conta e trabalhar só com o de cima. Então, aqui em cima eu tenho x, certo? Raiz de 3 é igual a 13, ok? Porque se eu fosse passar esse 2 multiplicando, depois eu teria que dividir por 2 de novo e daria 13, do mesmo jeito. É por isso que eu cancelo logo, certo? Mas se vocês quisessem ter passado esse 2 multiplicando, tudo bem, não daria problema. Agora perceba aqui que esse raiz de 3 está multiplicando o x. Vou passar dividindo. Então, o que é que vai acontecer aqui? Eu vou copiar aqui embaixo, certo? Então, passando esse raiz de 3 dividindo, eu vou ter aqui, ó, x é igual a 13 sobre raiz de 3. Eu poderia parar aqui? Poderia. Eu colocaria que daria 13 sobre raiz de 3 metros, certo? Poderia. Mas nós sabemos que na matemática tem a questão de estética, né? Que essa raiz não pode ficar embaixo, a gente tem que racionalizar. E como é que se racionaliza? Se racionaliza da seguinte forma. Eu vou multiplicar o termo de cima e o termo de baixo pela raiz que eu tenho aqui, ok? Então, o que é que vai acontecer? Vai acontecer aqui o seguinte, ó. Eu tenho 13 vezes raiz de 3. Eu tenho 13 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar igual a raiz quadrada de 9, né? Porque 3 vezes 3 é 9. Quem é a raiz quadrada de 9? Raiz quadrada de 9 é 3. Agora sim, pessoal. Agora sim eu terminei a minha conta, ok? Então, a distância entre a beira do rio e o poço é de 13 raiz de 3 sobre 3 metros, ok? Então, essa é a segunda questão. A terceira questão, pessoal, tem uma situação que é parecida com a quarta questão da prova de vocês aí, certo? Que ele diz aqui o seguinte, deixa eu mudar aqui a página. É parecido, não quer dizer que é igual, certo? É parecido. Diz assim, ó, deixa eu colocar aqui, questão 3, ele diz o triângulo DEF, então deixa eu desenhar aqui o triângulo DEF. Certo? Deixa eu só colocar aqui. É o triângulo DEF, né? Com E. Então eu tenho aqui, ó. O E aqui é 150 graus. Certo? Aí aqui, pessoal, eu tenho o D, o E e o F. E aqui diz que DE é 17 metros, ok? Com a casa proximal, tal, né? A medida do lado DF. Então ele pede essa medida aqui, ó. Essa medida X, ok? Aí ele dá a situação que o seno de 15 graus
é igual a 0,26, ok? Então vamos lá, pessoal. Vamos aqui imaginar o seguinte. Professor, ele deu só um ângulo e um lado. Qual é o valor dos outros dois ângulos? Vamos imaginar aqui o seguinte, pessoal. Isso aqui é um triângulo normal, certo? Um triângulo, ok? Qual é a soma dos ângulos internos de um triângulo? A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Até agora eu tenho 150. Para chegar em 180, faltam quantos graus? Perceba que faltam 30 graus. Ou seja, esse ângulo mais esse tem que dar 30 graus, certo? O que é que eu sei sobre esses ângulos? Eu sei sobre esses ângulos que eles são congruentes. Por que é congruente, professor? Porque a questão fala que esse triângulo é um triângulo isósceles. E no triângulo isósceles eu tenho dois lados congruentes e dois ângulos congruentes. Então, somando aqui dois números iguais, que dá igual a 30, esse número só pode ser 15. Por isso que a questão me deu seno de 15 graus. Certo? Aí vamos lá. O que é que vai acontecer agora aqui? Agora a gente pode calcular, né? Perceba que eu tenho mais ângulos do que lado. Certo? Professor, mas o seno de 150, eu não sei quanto é o seno de 150. Ó, eu faço o seguinte. Seno de 150, eu analiso. De 150 para chegar em 180, falta quanto? Não falta 30? Então, o seno de 150, ele é igual ao seno de 30 graus. Certo? Tenho isso. Isso só vale para o seno, viu, pessoal? Se for cosseno, então eu teria que colocar aqui o sinal de negativo, ok? O cosseno de 150 é igual ao oposto do cosseno de 30, certo? Seria mais ou menos isso. Isso aí vocês vão poder entender melhor no ano que vem, ok? Por isso que eu pedi para que vocês pesquisassem na internet quanto é o seno de 150, certo? Então, o seno de 150, ele é 1 sobre 2. Como nós estamos trabalhando com o número decimal, então eu tenho que é 0,5 do seno de 150, ok? Nós podemos agora calcular. De que forma? Bom, eu vou colocar aqui o seguinte, ó. X sobre o seno de 150 é igual a 17 sobre o seno de 15, ok? Substituindo, eu tenho aqui x sobre, que é o seno de 150? Seno de 150 é 0,5. Então, x sobre 0,5 é a mesma coisa que 17 sobre 0,26, já que 0,26 é o seno de 15, ok? Fazendo nossa regra de 3, certo? Nós vamos ter aqui, pessoal, fazendo aqui a regra de 3, eu tenho 0,26x é igual a... Aí, se eu fizer aqui 0,5 vezes 17, eu vou ter aqui aproximadamente 8,5, ok? Passando esse 0,6 dividindo, eu tenho x é igual a 8,5 sobre 0,26. Então, x aqui, pessoal, vai ser mais ou menos, aproximadamente aí, 32,7 metros. Ok? Então, essa foi a nossa terceira questão. Ok? Pessoal, sobre a lei dos cossenos, eu vou trabalhar aqui somente, pessoal, uma questão, certo? Por conta também do tempo, que talvez o tempo não dê, mas vamos analisar aqui. Se a gente andar rápido, pode ser que dê o tempo, ok? Então, vamos agora para a 57, ok? Página 57 diz o seguinte, né? Sexta questão. O bom é que vocês já vão pegar nessas duas questões sobre lei do cosseno e lei do seno, vocês vão pegar
já com imagem, certo? E aí diz o seguinte: calcule o valor do lado AC de um triângulo, sabendo que AB mede 3 centímetros, BC mede 6 e B mede 60 graus. Então, vou desenhar aqui, certo? Vou desenhar aqui só pra gente poder analisar aqui a situação, ok? Vou colocar aqui. Isso aqui mede 3 e aqui mede 6, ok? Então, tem aqui. Deixa eu desenhar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí eu tenho minha imagem aqui. Pronto. Aqui ele diz o seguinte, que eu tenho um triângulo ABC, né? Então, aqui seria B, 60 graus. Aqui seria mais ou menos o A. Pessoal, perdoem se vocês ouviram aí alguma notificação, é que o celular já está descarregando, ok? Aqui, eita, não era nem para eu ter colocado isso aqui, que eu não posso afirmar nada sobre isso, tá? Então eu tenho aqui AB 3 centímetros, então aqui é A. E daqui para cá eu tenho C, que equivale a 6. Então aqui eu tenho 6 centímetros. E aqui eu tenho 3, certo? Aí ele pede para determinar essa medida aqui, ok? Essa medida X. Então vamos lá. O que é que a gente tem sobre, o que é que a gente pode afirmar sobre a lei dos cossenos, né? Por que que eu vou aplicar a lei dos cossenos? Porque que ele me deu aqui, pessoal, dois lados e um ângulo, ou seja, ele me deu mais lado do que ângulo, né? Então eu tenho o seguinte, que se eu pegar o A ao quadrado, eu vou ter B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2B vezes C vezes o cosseno do ângulo A, não é isso? O cosseno de A. Nesse caso aqui eu tenho um B, certo? Então, se eu tenho um B aqui, ficaria assim, ó. B ao quadrado é igual a A mais C ao quadrado menos 2AC vezes o cosseno de B, certo? É essa relação que eu vou utilizar aqui, certo? Então, vamos lá. Quem é o lado B? O lado B é o X que eu quero descobrir, certo? Esse é o lado. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou ter aqui, pessoal, ó, eu vou copiar, deixa eu analisar aqui. X ao quadrado vai ser igual ao lado A, ou seja, que é essa medida aqui, ou essa medida aqui, certo? O lado A, ou seja, 6, certo? Ao quadrado, mais o lado B, o lado C, na verdade, né? Que é 3 ao quadrado, menos 2 vezes o valor de A, certo? Menos 2 vezes o valor de A, que é 6, vezes o lado de C, que é 3, vezes o cosseno de 60 graus, certo? Aí vamos lá. O que é que eu tenho aqui? Eu vou ter aqui, ó, x ao quadrado é igual a 36 mais 3 ao quadrado dá 9, menos, né? Eu tenho 2 vezes 6 dá 12, 12 vezes 3 dá 36, vezes o cosseno de 60. Que é o cosseno de 60 graus? Se a gente olhar na tabela, né? Na tabela trigonométrica que a gente desenhou aqui, eu só coloco pegar aqui, tentar pegar aqui, né? Pronto. Aqui, por exemplo, cosseno de 60 graus. Cosseno de 60 graus é 1 sobre 2, certo? Então, eu vou ter aqui menos, certo? 1 sobre 2. Ok? Ele diz o lado BC, essa situação aqui pede esse, certo? Lado B, aqui, BC, está certo. Então vamos lá. Se eu fizer esse mais esse, eu vou ter, ó, x ao quadrado. Aqui vai ser 45 menos
36 vezes 1 sobre 2, isso aqui vai me dar 18. Por que 18? Porque eu faço 36 vezes 1 dá 36. 36 dividido por 2, 18. Ok? Eu tenho 45 menos 18. Isso aqui vai me dar x ao quadrado é igual a 27. Ok? Passando esse quadrado para o lado direito, eu vou ter que x é a raiz de 27. Retirando a raiz de 27, eu vou ter que x vai me dar 3 raiz de 3 centímetros, no caso, né? Centímetros, ok? Pessoal, vai ficar aí, vou ficar devendo aí a sétima e a oitava questão, mas aí vocês podem estar me procurando no privado, certo? Me procure no privado que eu estarei passando para vocês a correção da sétima e da oitava, beleza? Então, pessoal, quero agradecer de coração a todos vocês, certo? Quero agradecer a cada um de vocês do 9º ano. Infelizmente, pessoal, esse ano foi um ano conturbado e nós não podemos, né? A gente não pôde ficar juntos nesse último ano de vocês, né, pessoal? A gente tá se despedindo. Foram aí 3 anos e meio junto com vocês, certo? Muito bom ter vocês foi muito bom ter vocês como aluno. Estarei guardando vocês no meu coração. Quero agradecer a paciência de todos comigo, certo? Espero que vocês tenham um grande sucesso nessa nova jornada de vocês. Vocês estão saindo aí do ensino fundamental e partindo para o ensino médio. E logo mais vocês vão fazer aí uma faculdade, ou trabalho, ou um concurso, certo? E aí vocês já estão a um passo aí de tomar o rumo da vida de vocês, né? Que vocês tenham tenham maturidade para poder enfrentar todos os desafios que vão vir pela frente, pessoal. Acredite em cada um de vocês como vencedor. Se vocês estão hoje aqui, vocês são vencedores, né? Apesar de estar no 9º ano e esse ano ser complicado, vocês não desistiram. Então, acima de tudo, vocês são vencedores, certo, pessoal? Então, queria agradecer novamente aqui por ter vocês como aluno e por ter vocês tido a paciência de estar comigo esse período completo, ok? Então, pessoal, desejo a todos vocês um próspero ano novo, um feliz Natal e grande sucesso na vida de vocês, certo? Lembrando, pessoal, vocês estão saindo da escola, mas a escola não vai sair de vocês, certo? Lembrando que se vocês precisarem de qualquer ajuda, qualquer coisa para entender algum conteúdo do ensino médio, vocês podem estar me procurando, vocês têm meu número, ok? E eu estarei aqui para ajudar vocês, como eu estou ajudando muitos alunos que deixaram a escola, né? Encerraram concluíram, né, o 9º ano, estão no 1º, 2º ano, e assim eu estou ajudando eles. Então, da mesma forma, eu posso ajudar vocês, ok? Então, muito obrigado a todos e boa prova, Feliz Natal e um próspero ano novo. Até mais, pessoal.